Amados, abram suas Bíblias, Salmo 63. Oremos. Pai celestial, Senhor dos céus e da terra, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te louvamos e bendizemos. Pedimos-te, Senhor, sabedoria do alto para que possamos compreender as maravilhas da Tua palavra. Clamamos a Ti, Senhor, desvenda os nossos olhos espirituais para que possamos contemplar essas maravilhas. Prepara a terra dos nossos corações e mentes, ó amado Espírito, para que esta semente, preciosa semente que é a Tua palavra, Senhor, possa encontrar guarida em terra fértil, germinar e frutificar para o louvor da Tua glória, Pai. Em nome de Jesus. Nós repreendemos agora todo o comichão dos ouvidos, todo elemento distraidor, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Senhor, que o Teu povo, os Teus amados, tanto os que estão no Teu santuário, quanto os que estão acompanhando, Senhor, este santo culto pela internet, estejam agora totalmente conectados, ó Pai, à Tua palavra. Estejam totalmente, Senhor, concentrados, Senhor, para que esta palavra não caia à beira do caminho, as aves do céu as consumam. Para que esta palavra, semente bendita, não caia nem entre espinhos, nem em terreno pedregoso, mas caia em terra fértil e possa prosperar para o louvor da Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Nos diz a palavra de Deus. Salmo 63, Davi anela pela presença de Deus. Ó Deus, Tu és o meu Deus. De madrugada Te buscarei. A minha alma tem sede de Ti. A minha carne Te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Para ver a Tua fortaleza e a Tua glória, como Te vi no santuário. Porque a Tua benignidade é melhor do que a vida. Os meus lábios Te louvarão. Assim eu Te bendirei enquanto viver. Em Teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca Te louvará com alegres lábios. Quando me lembrar de Ti na minha cama e meditar em Ti nas vigílias da noite, porque Tu tens sido meu auxílio, jubiloso cantarei refugiado à sombra das Tuas asas. A minha alma Te segue de perto, a Tua destra me sustenta. Mas aqueles que procuram a minha vida para a destruírem, irão para as profundezas da terra. Cairão a espada, serão uma ração para as raposas. Mas o rei se regozijará em Deus. Qualquer que por ele jurar se gloriará, porque se tapará a boca dos que falam mentira. Amém, amados irmãos? Podem sentar-se. Amados, nós lemos esse salmo, Salmo 63, um salmo que Davi compôs quando estava no deserto da Judéia, o deserto de Judá, sendo perseguido por Saul e pelo seu exército. Essa perseguição, os acontecimentos dessa perseguição, tudo aquilo que Davi sofreu quando esteve esperando o livramento de Deus ainda no deserto. Você pode depois conferir no primeiro livro de Samuel, capítulos 23 e 24. O deserto da Judéia, amados, ele se estende desde os montes de Judá ao rio Jordão e até ao Mar Morto. Ele subdivide-se em vários desertos, como o deserto de Maom, de Zif, de Engedi, Tecoa, Jeruel. Foi nessa área da região, esse grande deserto, que Davi perambulou por muito tempo, quando era perseguido por Saul. Davi estava isolado, distante da sua casa e distante do templo de Deus, sem saber se viveria para glorificar a Deus no santuário. Mas ele compôs esse salmo, exaltando e glorificando ao Deus que ele chama de meu Deus, ao Deus que ele buscava de madrugada. Amados, também nesse deserto, nós podemos constatar algumas experiências tremendas de alguns servos de Deus. Foi nesse mesmo deserto que o rei Josafá obteve estrondosa vitória sobre as forças moabitas e amonitas. Nessa mesma região desértica, o profeta Amós exerceu o seu ministério. E foi também nesse deserto
que João Batista desenvolveu o seu ministério, pregou a palavra de arrependimento ao povo de Deus, preparando o caminho para o Senhor Jesus, para o ministério de Cristo. João Batista, sobre o qual foi profetizado através de Isaías. Isaías 40, versículo 3, fala: voz do que clama no deserto, endireitai as veredas, arrependei-vos. E João Batista pregou nesse mesmo deserto, na mesma região onde um dia Davi se escondeu para não perecer nas mãos de Saul. Amados, os tempos de deserto, as travessias difíceis, todos nós passamos por elas. É impossível nós caminharmos nessa trajetória bendita em direção à glória eterna. É impossível nós estarmos na presença de Deus. É impossível termos sido alcançados pelo Senhor, resgatados da nossa vã maneira de viver. É impossível alcançarmos as promessas, tremendas e gloriosas promessas que Deus nos traz, sem que, em algum momento dessa trajetória, e às vezes, em vários momentos dessa trajetória, e às vezes ainda por longos tempos nessa trajetória, nós enfrentemos o deserto. Existem vários tipos de deserto, várias situações são configuradas como desertos que enfrentamos. Nós não precisamos ir para a terra árida, nós não precisamos ir para as regiões desérticas. Muitas vezes enfrentamos o deserto em nossas próprias casas, muitas vezes enfrentamos o deserto em nosso próprio casamento, muitas vezes enfrentamos o deserto no nosso trabalho, tempos de escassez, tempo de sequidão. Às vezes enfrentamos o deserto da incompreensão, o deserto da humilhação. Tantas vezes passamos pelo deserto, e Deus permite que nós passemos pelo deserto, porque as experiências do deserto, elas são marcantes em nossas vidas, para o bem ou para o mal. A palavra de Deus nos ensina, nos relata, nos revela, e todos aqueles que perseveraram no deserto alcançaram a vitória. Mas muitos pereceram no deserto. Nós estamos passando por um tempo desértico. Este tempo de pandemia é um tempo de deserto. É um tempo de sequidão. É um tempo em que muitos são atingidos na esperança. Muitos são atingidos na fé. Muitos sofrem as aflições deste tempo, as angústias deste tempo. E a palavra de Deus nos assegura que existem duas possibilidades que o deserto proporciona. A primeira delas, que é a mais comum de todas, o deserto pode nos distanciar de Deus. Essa é a primeira realidade que nós enfrentamos nessa travessia. O deserto pode nos distanciar de Deus. O deserto pode trazer dúvidas do operar de Deus. Muitas vezes, quando estamos atravessando pelo deserto, o deserto que Deus permite, em áreas das nossas vidas, que Deus permite, sejamos atingidos por esse tempo de sequidão, de escassez. Nós, ao invés de nos apegarmos a Deus, nós nos distanciamos dEle. Passamos a duvidar do seu operar. A dúvida nasce no nosso coração. Pior que isso, passamos a murmurar contra Deus. O deserto, amados, ele é apenas uma parte do caminho, mas ele é uma parte essencial do caminho. Sem o deserto, não se sai do Egito para adentrar a terra prometida. Sem o tempo do deserto, nós não somos enriquecidos pela experiência que o Senhor nos dá. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 5, que todos nós precisamos compreender os propósitos de Deus e nos alegrarmos nos tempos de tribulações. Tempos de tribulações são tempos de deserto. E Paulo diz que essas tribulações, elas produzem em nós uma coisa riquíssima, que é um fruto espiritual, que é a paciência ou a longanimidade.
Esse é um fruto espiritual, que é produzido exatamente pelo efeito das tribulações. As tribulações produzem esse fruto espiritual da longanimidade ou da paciência. E a longanimidade, por sua vez, nos leva a ter uma experiência real com Deus. Essa espera, esse tempo em que nós ficamos aguardando o cumprimento das promessas, ele é essencial. Mas muitas vezes nós nos precipitamos, murmuramos, contendemos com Deus, temos saudade do Egito. Quantas vezes, amados, em especial neste tempo de pandemia, neste tempo desértico, nós temos ouvido de vidas preciosas que estavam na presença do Senhor, vidas que dizem assim: eu já não tenho mais forças para estar na casa do Senhor. Essas vidas estão perecendo no deserto. O deserto da acomodação, o deserto do distanciamento. Davi esteve no deserto, isolado. Nós também estamos passando por um tempo de isolamento. Mas nós estamos nos isolando para que não sejamos acometidos por esse vírus. Mas isolar-se por causa do vírus pode nos levar a uma outra experiência do deserto, que é a real proximidade de Deus. Então, se uma das possibilidades, uma das experiências é o distanciamento de Deus, porque o deserto, eu quero enfatizar, ele pode nos distanciar de Deus. A outra possibilidade é nos aproximar de Deus. E essa é a mais gloriosa. Significa que, se nós entendemos os propósitos de Deus no deserto, a nossa alma passará a ter sede de Deus, sede da sua palavra, sede da sua presença, sede da sua casa. A nossa alma será saciada pelo seu infinito amor e pela sua doce e poderosa presença. Amados, essa palavra está ardendo no meu coração. E o Senhor me disse que o deserto jamais será neutro. Não existe a possibilidade de passarmos pelo deserto, vivemos esse tempo de deserto, e o deserto não fizer com que algo aconteça em nós. Não há neutralidade sobre aqueles que estão no deserto. Ou eles se aproximam de Deus e passam a desfrutar de uma experiência única, gloriosa, inigualável. Ou eles se distanciam de Deus, deixando o primeiro amor, esfriando na fé, perdendo a esperança, por não compreender os propósitos de Deus, o deserto. Nós acabamos de ter contato com esta palavra, em que Davi anela pela presença de Deus, estando no deserto. Ele estava sendo perseguido por Saul, que era o rei de Israel. Davi, neste tempo, já tinha sido ungido rei, mas ainda não havia se assentado no trono. O Senhor já tinha confirmado sobre ele essa unção, falado no seu reino. Mas Davi estava buscando preservar a sua vida, fugindo de Saul. Ele que era genro de Saul, ele que frequentava o palácio, ele que havia sido um elemento fundamental para que os israelitas vencessem os filisteus quando ele derrotou a Golias. Esse grande servo de Deus estava agora isolado no deserto. Mas é exatamente pelo poder do deserto que Davi compôs esse salmo, que é um dos salmos mais tremendos da Bíblia. Nós nos lembramos sempre do Salmo 1, nos lembramos do Salmo 23, nos lembramos do Salmo 91, nos lembramos de outros salmos que são muito conhecidos. E muitas vezes esse salmo passa desapercebido na nossa trajetória. Mas eu sei que Deus hoje haverá de abrir os nossos olhos e preparar os nossos corações, as nossas mentes,
para que nós entendamos como o poder de Deus se manifesta nos tempos mais difíceis da nossa vida, nas noites mais escuras da nossa alma, nos tempos de grandes provas, grandes tribulações. Eu não sei se você está com a sua Bíblia aberta ainda, mas se não estiver, abre-a de novo no Salmo 23. E não a feche mais. Fique atento agora. Nós vamos falar sobre situações relatadas por Davi, quando estava no deserto, o lugar de sequidão. Salmo 63, versículo 1 diz assim: Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te busco, a minha alma tem sede de Ti. A minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Primeira realidade vivida por Davi, ele tinha sede de Deus. A alma dele estava anelante pela presença de Deus, pela companhia do Senhor. Ele queria, na verdade, estar longe do deserto e próximo do templo. Ele estava vivendo um tempo de sequidão na vida dele, porque ele mudou todos os seus planos, porque precisou empreender essa fuga, fugir e se abrigar para não ser capturado e morto pelo seu próprio sogro, por Saul. Mas a palavra de Deus diz em Jeremias 17 que aqueles que temem ao Senhor, que confiam no Senhor, que têm a sua segurança, a sua esperança no Senhor, eles serão como árvores plantadas junto aos ribeiros de águas, e darão o seu fruto, e que no tempo de sequidão não se perturbarão, nem deixarão de dar frutos. Essa é a palavra que Deus tem para as nossas vidas. E Ele diz: a alma tem sede de Ti, mas o seu corpo também precisava da água que ali não existia. Eu relacionei aqui, amados, para nós compreendermos isso, algumas sedes, algum tipo de sede que nós temos. O primeiro e mais conhecido, evidentemente, é a sede do corpo, a sede física, a sede natural. Essa sede pode ser saciada com um copo d'água. Essa sede pode ser saciada junto a um poço. Essa sede pode ser saciada junto às águas do rio. Essa sede pode ser saciada no próprio deserto, através da água que Deus faz brotar da rocha. Mas temos a sede da alma. Essa só é saciada quando buscamos a Deus de todo o coração. E o tempo do deserto é um tempo propício para buscarmos a Deus. Amados, eu sei porque os testemunhos são trazidos até nós, e os irmãos também têm acompanhado. Todos aqueles que passaram por este tempo desértico, o tempo da pandemia, aqueles que foram acometidos pelo vírus, amados, eles mudaram completamente o seu relacionamento com Deus, ao temer pela vida, ao temer pelo agravamento da enfermidade. Todos, sem exceção, passaram a buscar a Deus de uma forma como nunca buscaram. Inclusive quem não acreditava em Deus. Inclusive quem não compreendia os mistérios de Deus. Inclusive aqueles que diziam que não precisavam de Deus para viver. Quando foram acometidos pelo vírus que os levou ao deserto da enfermidade, passaram a clamar, pedir oração, para que Deus tivesse misericórdia deles. Essa, amados, não é a sede do corpo, essa é a sede da alma, essa é a sequidão do nosso interior. E essa sequidão, ela só pode cessar quando ela for regada pela doce presença de Deus, quando ela for regada pelo poder da palavra de Deus. A sequidão interior, ela é regada pela busca. Quando Davi diz, de madrugada te buscarei, ele queria dizer assim, durante a noite, mais do que o sono, eu preciso da tua presença. Nós devemos buscar a Deus em todo o tempo, durante todo o dia,
Porque quando nós assim fazemos, amados, Deus começa a regar a nossa alma e a tirar essa sede, essa sequidão. Precisamos compreender também que o nosso próprio corpo, não apenas a nossa alma e o nosso espírito, o nosso próprio corpo é restaurado em suas forças, na saúde, no ânimo, quando a alma é regada. Todos os que alcançaram cura, muito mais do que restaurar a saúde, restaurar o relacionamento com Deus, mudaram o enfoque da caminhada cristã, foram regados pela presença do Espírito Santo, pelo poder da palavra, pela fé, pela esperança, pelo louvor. Por isso, amados, o deserto não é neutro. Eu queria que os irmãos pudessem compreender isso. Ninguém jamais ficará indiferente aos tempos de deserto. Nos tempos de deserto, nós precisamos tomar uma decisão. Se pegarmos a experiência do povo de Deus que esteve no deserto, no primeiro ano de travessia, depois de terem sido libertos do Egito, depois de terem atravessado o Mar Vermelho, depois de terem tomado da água que brotou da rocha, depois de terem comido o maná dos céus, depois de terem sido guardados durante um ano pela nuvem que os guardava e os guiava durante o dia, e a coluna de fogo que os preservava durante a noite, todo o povo estava diante da terra prometida. Mas a maior parte dos que estavam ali não creu que Deus era poderoso para lhes fazer conquistar aquela terra. Temeram os gigantes, as cidades muradas, murmuraram contra Deus. E Deus só teve uma única alternativa: fazê-los caminhar por mais 39 anos no deserto, para que eles completassem 40 anos, equivalente ao mesmo número de dias. Eles tiveram 40 dias espiando a terra. Sabe o que significa isso? Ninguém fica indiferente durante o tempo do deserto, porque o deserto não é neutro. Eu queria que você pudesse refletir neste momento sobre essa realidade. Se você já passou pelo deserto, se você está passando pelo deserto, seja qual deserto for, seja qual situação for, independente disso, busque a presença do Senhor, sacie a sua sede espiritual, porque ela será essencial para restaurar a sua saúde, restaurar e saciar a sua sede física. Davi continua dizendo no versículo 3, porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Amados, que coisa tremenda. No meio do deserto, perseguido por Saul e o grande exército de Saul, Davi declara que a bondade de Deus, a sua benignidade, a sua graça, o seu amor, são melhores do que a própria vida. Eu não sei se você já descobriu isso que Davi descobriu. Eu não sei se você é capaz de compreender que esses são os nossos verdadeiros tesouros. Davi declara, porque reconheceu que os verdadeiros tesouros da nossa vida não estão naquilo que nós temos, mas naquilo que nós somos. Mais do que isso, os verdadeiros tesouros, a melhor parte da nossa vida é estar na presença de Deus. Um dia Jesus disse para Marta, que estava fadigada com tantos compromissos, e foi reclamar para Jesus Cristo que ela estava trabalhando sozinha. E Maria, sua irmã, ambas irmãs de Lázaro, Maria estava aos pés de Jesus Cristo, ouvindo falar do reino de Deus, pregar o Evangelho. E Marta disse para Jesus: Senhor, tu não te incomodas que eu esteja trabalhando sozinha e Maria esteja aos teus pés? Ele disse para ela: Marta, Marta, você está preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a melhor parte. Ela descobriu o verdadeiro tesouro. Ela sabe o que tem valor nesta vida. E essa melhor parte, esse tesouro, essa riqueza, ninguém pode tirar. Amado, tudo aquilo que nós conquistamos, tudo aquilo que nós aprendemos, tudo aquilo que nós praticamos nesta palavra,
não pode ser tirado de nós. Por isso Davi disse: Senhor, eu te bendirei, porque a tua benignidade é melhor do que a vida, e os meus lábios te louvarão. Amados, o louvor, presta atenção, o louvor é uma das mais poderosas armas espirituais, uma das mais poderosas armas de vitória, porque o louvor, ele move os céus. Falei do rei Josafá, que enfrentou 2 grandes exércitos, os amonitas e os moabitas, que estavam no deserto prontos para tomar Jerusalém. E Deus deu para ele uma estratégia, dizendo a Josafá: nesta peleja, nesta batalha, vocês, Jerusalém, você, o rei e o seu exército, não precisarão pelejar. Vocês apenas obedeçam às minhas ordens e eu pelejarei por vós. E Deus ordenou que os levitas, os músicos e os cantores, fossem adiante do exército louvando a Deus. Não sei se você já observou uma cena dessa em algum filme. Parece coisa de filme. Parece impossível que um grande exército possa ser derrotado, não com armas de fogo, não com o poderio bélico, não com lanças, com espadas, com cavalos, mas com harpas, com trompetes, com guitarra, com instrumentos que louvam a Deus, com cânticos de louvor. O louvor é uma poderosa arma de vitória. E Davi fala assim: Senhor, eu quero te glorificar, Senhor, porque a tua benignidade é melhor do que a vida, e os meus lábios te louvarão. Sabe o que significa isso, amado? Nós precisamos usar essa arma, ao invés de murmurar, ao invés de reclamar, ao invés de contender com Deus. Nós precisamos entoar cânticos de louvor, porque existem cânticos como esse que nós entoamos hoje, que falam exatamente do poder de Deus, como esse falou desse rio que flui do altar, do trono de Deus. Nós precisamos manifestar esse poder, praticar, exercitar o louvor. Amados, quando nós murmuramos, nós fortalecemos o inimigo, nós damos brecha para o inimigo, mas quando nós louvamos, nós somos fortalecidos por Deus. Quando murmuramos, fortalecemos o inimigo das nossas almas, fortalecemos as circunstâncias, dizemos às circunstâncias que elas nos assombram, que elas nos assustam. Nós não negaremos jamais as circunstâncias, os tempos de deserto, mas nós não nos curvaremos a elas, nós nos curvaremos diante do Senhor. E quando nós louvamos a Deus, o inimigo se enfraquece e a força vem para nós, porque Deus se alegra quando nós louvamos, e a alegria do Senhor pelas nossas atitudes, pela nossa fidelidade, pela nossa obediência, pelos nossos louvores, nos fortalece, porque essa alegria do Senhor, ela é a nossa força. Salmo 63, versículo 4, diz assim a palavra de Deus: assim eu te bendirei enquanto viver, em teu nome levantarei as minhas mãos. Tem uma versão, a nova versão transformadora diz assim: em teu nome levantarei as minhas mãos em oração. Salmo 63, versículo 4, Davi declara: Senhor, eu te bendirei enquanto viver. Bendizer a Deus enquanto viver, ser grato, orar com fé no socorro de Deus. Eu queria que você pudesse refletir agora e recordar de tudo que Deus já fez na sua vida, desde o início da sua caminhada na presença dEle. Que você pudesse se lembrar dos milagres que você já viveu ou que já vivenciou, você ou alguém da sua família, você ou alguém da igreja. Nós estamos no lugar onde Deus opera milagres, e nós sempre teremos motivos para bendizer a Deus, para render gratidão. Não importa se estejamos à beira de um rio ou em pleno deserto, não importa se estejamos na bonança ou na tempestade, as circunstâncias não podem determinar o que vai brotar dos nossos lábios. Você é capaz de compreender isso? As circunstâncias não podem determinar o que vai brotar dos nossos lábios. O
o que vai determinar o que brotará dos nossos lábios será a nossa fé, a nossa confiança no Senhor, a certeza de que estejamos no deserto, junto às fontes, na bonança ou na tempestade. Está conosco aquele que transforma desertos em mananciais, que faz brotar água da rocha. Está conosco o Deus Todo-Poderoso, que nos faz mais do que vencedores em qualquer situação. A nossa fé, a nossa confiança, a certeza que Deus vai operar em nosso favor precisa mover o nosso coração, a nossa mente e os nossos lábios. O deserto, amados, pode ser um tempo de escassez, uma crise conjugal, uma perseguição, um tempo de enfermidade em plena pandemia. Desertos existem muitos, mas o Deus que opera no deserto, que transforma deserto em mananciais, só tem um. E é a esse Deus que nós servimos. É nesse Deus que nós cremos. É a sua voz que nós devemos ouvir. É a sua palavra que nós devemos conhecer e praticar, obedecendo essa palavra poderosa. Esse é o Deus ao qual bendiremos. Esse é o louvor que cantaremos. Sejam quais forem as circunstâncias, sejam quais forem as situações, seja qual for o tempo, que essas circunstâncias perdurem em nossas vidas. Se nós estivermos conscientes do seu operar, pode ter certeza, meu amado e minha amada, as circunstâncias jamais determinarão aquilo que vai brotar dos nossos lábios. Salmo 63, versículo 11 até o final diz assim: a minha alma se fartará, versículo 5 até o final, a minha alma se fartará como de tutano e de gordura. Tem uma versão que diz assim: o Senhor me satisfará como um grande banquete. E a minha boca te louvará com alegres lábios. Quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite. Porque tu tens sido meu auxílio, jubiloso cantarei, refugiado à sombra das tuas asas. A minha alma te segue de perto, ou a minha alma se apega a ti. A tua destra me sustenta. Mas aqueles que procuram a minha vida para destruir irão para as profundezas da terra. Cairão a espada, serão uma ração para as raposas. Mas o rei, Davi falando dele mesmo, profetizando sobre o seu futuro, o rei se regozijará em Deus. Qualquer que por ele jurar, se gloriará, porque se tapará a boca dos que falam mentira. Amados, esses versículos significam o seguinte: a segurança daquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Não importa se no deserto, ou à beira de um rio, na tempestade ou na bonança, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, diz o Salmo 46. Deus saciará a sede da nossa alma, nos dará consolo e refrigério no deserto. Ele nos preservará debaixo das suas asas, nos fortalecerá para a peleja. Não importam quais sejam as circunstâncias, a nossa vitória vem do Senhor. Nós precisamos compreender isso e descansar neste tempo tão difícil que estamos atravessando. Eu sei que nesse exato momento, assim como eu, você possa estar se lembrando, agradecendo a Deus silenciosamente pelo seu poderoso operar. Amados, esta madrugada, porque desde ontem eu estava meditando nesta palavra, mas esta madrugada, pertinho do amanhecer, o Senhor falou comigo e disse assim: apenas confie, pode crer na vitória. Eu não revelo a minha estratégia de guerra espiritual para ninguém. Deus não revela a sua estratégia. Deus não revela os seus planos, as táticas, as estratégias de batalha.
E Ele é o Deus dos exércitos. Mas Ele opera de uma forma tão poderosa, Ele opera surpreendendo ao inimigo. E também a nós. Quantos aqui já foram surpreendidos pelo operar de Deus? Levante a mão, glorifique a Deus. Nós somos surpreendidos, nós esperamos que Deus vem pela direita e Deus chega pela esquerda. Achamos que Ele vai operar de um jeito em que nós reputamos como sendo o ideal, e Ele opera completamente diferente. Se Satanás soubesse qual seria o fim de Jó, o que o Senhor faria com Jó depois do tempo do deserto. Jó enfrentou o deserto do luto de todos os seus filhos. Jó enfrentou o deserto da falência, perdeu todos os seus bens. Jó enfrentou o deserto conjugal. A sua esposa disse para ele: porque ainda retens a tua integridade, a tua confiança no Senhor, amaldiçoa teu Deus e morre. Como se não bastasse isso, Jó enfrentou depois o deserto da enfermidade, enfrentou o deserto da condenação dos amigos molestos. Mas foi no meio do deserto em que Deus verdadeiramente se revelou a Jó. E Deus começou a dizer para ele: agora te cales, porque eu falarei um pouco de mim. E ele fez dezenas de perguntas a Jó. E aqueles que estavam ali, também os amigos molestos, estavam juntos de Jó. Mas para as perguntas que Deus fez, ninguém tem resposta. Porque é impossível nós descrevermos ou respondermos sobre o inigualável poder de Deus. Deus começa assim para Jó: Jó, onde tu estavas quando eu fundei a terra? Quando eu estendi os cordéis que sustentam a terra? Onde tu estavas quando eu coloquei no firmamento as estrelas? Você as conhece? Você é capaz de chamá-las pelo nome? Onde você estava quando eu coloquei limites ao mar e disse às suas impetuosas ondas: até aqui vocês virão, mas daqui não passarão? Onde tu estavas quando o meu poder se manifestou para cuidar dos animais? Me explica quem é que proveu o sustento dos filhotes dos corvos. Ele não falou da águia, não falou dos animais mais nobres, foi lá nos corvos. Porque para Deus, todos são importantes, do maior ao menor. E ele disse para Jó: me diz, como é que são supridas as necessidades dos filhotinhos dos corvos? Também falou: quem é que separa a presa para os filhotes dos leões? Eu queria que você hoje pudesse saber, meu amado e minha amada, que não importam quais sejam as circunstâncias, se elas sejam avassaladoras contra a sua vida, não importa se elas sejam mais suaves, não importa qual a característica do deserto pelo qual você possa estar passando, ou ainda venha a passar. Se você já passou pelo deserto e está firme na presença de Deus, você sabe que o fim das coisas será sempre melhor do que o princípio delas, e que Deus opera independentemente de estarmos no deserto, em nossas casas, em qualquer lugar. Deus surpreende a todos nós quando opera. Satanás foi surpreendido pelo operar de Deus na vida de Jó. O próprio Jó foi surpreendido. E depois de travessia do deserto, ele disse assim: Senhor, eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser impedido. Antes, Senhor, de te conhecer verdadeiramente, antes deste tempo do deserto, deserto do luto, deserto da falência, deserto conjugal, deserto da enfermidade, deserto do molestar dos amigos, deserto da condenação, do julgamento do homem, eu só te conhecia de ouvir falar. Mas agora o Senhor se revelou a mim e eu passei a contemplar o mover das tuas mãos. E Deus ainda disse para ele: perdoa os teus amigos, ora por eles. E Deus virou o cativeiro de Jó e deu a ele em dobro tudo quanto ele antes possuía, inclusive os filhos. E deu em dobro os filhos também. Ele teve os mesmos 7 filhos e as mesmas 3 filhas. Só que os filhos que ele perdeu
estavam no lugar, esperando o dia que eles iam se encontrar com Jó. Eles estavam esperando, porque todos um dia iriam habitar o paraíso. E Jó teria lá no paraíso o dobro dos filhos. Os 10 que ele perdeu no tempo de deserto, e os 10 que lhe nasceram após a travessia do deserto. Em Deus, na presença de Deus, na palavra de Deus, na comunhão com Deus, ainda que soframos algumas perdas, Deus é poderoso para restituí-las todas, principalmente a paz, principalmente a fé, principalmente a confiança. E Ele nos surpreende porque age de uma forma que nós não podemos compreender. Eu relacionei aqui, amados, algumas situações em que Deus surpreendeu a todos. Quero falar rapidamente para os amados. Diante do coração endurecido de Faraó, quando o povo estava no Egito, Deus mandou as pragas, mas preservou seu povo das calamidades e das pragas. Deus instituiu a Páscoa, determinou a aspersão do sangue do cordeiro nos umbrais das portas e janelas. E naquela noite, o anjo do Senhor passou pelo Egito, matando todos os primogênitos, tanto dos homens quanto dos animais. Mas na casa onde estava o sangue do cordeiro, não houve morte. Deus preservou o seu povo pelo poder do sangue do cordeiro. O povo foi liberto, e diante do Mar Vermelho, Deus deu ordem a Moisés, dizendo: diga ao povo que marche. Deus surpreendeu a Faraó, que estava encurralando o povo diante do mar, pensando: agora eles vão perecer, eles não têm para onde fugir. O mesmo mar que Deus abriu para que o seu povo passasse, foi o mar que sepultou o Faraó e todo o seu exército. Deus guarda os que são seus e surpreende os perseguidores. Diante da sequidão do deserto, Deus fez brotar água da rocha. Diante da necessidade de provisão no deserto, Deus mandou o maná. Não importa se a sua necessidade seja de água ou de pão, o Deus da provisão trabalha por você. O Deus Todo-Poderoso opera, seja quais forem as circunstâncias. Por isso é necessário que você tenha essa paz, essa segurança. Diante da terra prometida, depois de 40 anos, Deus fez abrir o Jordão para a conquista da terra. Diante das muralhas de Jericó, Deus não pediu para que o exército se levantasse. Ao invés de ordenar batalha, Deus ordenou a Josué, dizendo assim: os sacerdotes tocarão as buzinas, os armados não puxarão as armas, o povo seguirá em silêncio, obedecendo. Vocês vão circundar a cidade por 6 dias, e no 7º dia vocês vão circundar a cidade por 7 vezes no mesmo dia. Ninguém precisa se preocupar com as muralhas, porque quando eu ordenar, o povo dará um grito de vitória e as muralhas cairão por terra. Todos obedeceram e cumpriram exatamente aquilo que Deus falou, até o dia da vitória. Deus surpreendeu o exército filisteu e o gigante Golias, porque diante de Golias, Deus não permitiu que Davi usasse armaduras ou armas. Davi usou apenas uma pedra do ribeiro, e Deus surpreendeu o gigante. Diante da tempestade, Jesus acalmou o mar e o vento. Diante da morte, Jesus disse: tirai a pedra, e Lázaro ressuscitou, porque Jesus é o autor da vida. Isso quer dizer para mim e para você, meu amado, não importam quais sejam as circunstâncias, Deus haverá de nos surpreender, porque faz parte da natureza de Deus agir de uma forma sobrenatural, muito além da nossa capacidade de compreensão. Voltando ao Salmo 63, diante da perseguição no deserto, Davi clama a Deus por livramento, e ele diz, encerrando esse salmo: os perseguidores serão destruídos, e se tapará a boca dos que proferem mentira. Creia nisso. Todos os que procuram triunfar mediante a mentira serão confundidos, serão derrotados, não prosperarão. Todos que
que usarem a mentira para se beneficiar, seja em qual situação for, serão confundidos e não prosperarão. Mas aquele que ama e pratica a verdade, que deposita sua confiança em Deus, pode descansar na certeza de que ao final se alegrará e triunfará. Eu deixei propositadamente um versículo desse salmo. E se você prestou atenção na ministração, você vai dizer assim: o pastor pulou o versículo 2. Eu vou encerrar com ele. Leia comigo o versículo 2. E diz assim: para ver a tua fortaleza e a tua glória, como te vi no santuário. No versículo 1 diz assim: a minha alma, a segunda parte, a minha alma tem sede de ti. A minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Versículo 2, para ver a tua fortaleza e a tua glória, como te vi no santuário. Amados, de tudo que Davi estava passando, sabe o que estava no coração de Davi naquele momento? Eu não sei se isso arde no seu coração. Você que está presente no santuário, Deus seja louvado pela sua vida, pela sua presença na casa de Deus. Você que está acompanhando esta ministração na sua casa, gostaria que nesse momento, todos nós, todos os nossos corações estivessem sendo movidos por aquilo que movia o coração de Davi, quando ele no deserto compôs esse salmo. Davi tinha saudade da igreja. Vou repetir. Davi estava com saudade da igreja. Senhor, eu quero te ver no santuário. Quero contemplar o mover das tuas mãos. Quero ver, Senhor, os teus sinais, as tuas maravilhas. E ele diz: quero ver a tua fortaleza e a tua glória, como te vi no santuário. Deus manifesta o seu poder, a sua força, a sua glória, quando estamos na sua presença. Davi se lembra do operar de Deus no santuário. Ele não sabe quando voltaria à casa do Senhor para glorificar, para louvar a Deus, para contemplar o seu operar, mas o seu coração estava sedento pelo altar. Ele estava sedento, ansiando pelas águas vivas que jorram deste altar. Davi queria ser banhado pelo rio de águas vivas que flui do altar. Davi estava buscando a presença de Deus em meio ao deserto, mas ele diz a Deus, o Senhor fala: Senhor, eu não sei quando eu vou estar no teu santuário, mas o teu santuário, a tua casa, o teu poder, a tua glória não saem da minha memória, não saem do meu coração. Amados, é isso que nós precisamos viver. A igreja foi gerada por Jesus Cristo para demonstrar o poder de Deus na terra, para que através da igreja, na presença do Senhor, nós possamos buscar a sua face, a face de Deus diante do altar, para que nós possamos contemplar a sua glória. O salmista diz assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor, contemplar o mover das tuas mãos poderosas, Senhor, para aprender no teu santo templo. Evidentemente ele usa uma figura de linguagem muito forte, dizendo assim: morar todos os dias da minha vida. É impossível isso, amado, mas é possível a igreja estar presente em nossas vidas. A vontade de estar na casa do Senhor pode inundar os nossos corações, pode mover os nossos corpos, porque onde o nosso coração estiver, ali os nossos corpos chegarão. Quando aquele homem desceu de Jerusalém para Jericó, o seu corpo estava em Jerusalém, mas o seu coração já estava em Jericó. Nós precisamos, onde quer que estejamos, fazer com que os nossos corações estejam na presença do Deus Altíssimo. Nós precisamos beber dessa fonte de águas vivas que jorra do altar, para saciar a nossa alma, a alma sedenta. Nós precisamos viver os milagres operados por Jesus Cristo na casa do Pai. Almas sendo saciadas, enfermos sendo curados, oprimidos sendo libertos, vidas sendo salvas e transformadas. Nós precisamos estar na presença de Deus para viver esses milagres em nome de Jesus. O rei Davi reconhecia a importância da igreja. Ele dava muito mais valor à igreja
ao santuário de Deus do que a sua casa, do que ao próprio palácio. Dava muito mais valor à casa de Deus do que às riquezas. Muito mais valor a Deus e a sua casa do que tudo aquilo que o mundo pode oferecer. E nós? Quais são os verdadeiros valores que nós temos em nossas vidas? Davi tinha fraqueza como nós. Davi cometia pecados como nós. Mas Davi temia Deus. E Davi tinha um ímpeto que movia o seu coração e a sua mente. E que fez a diferença na sua vida. Davi se entristecia quando pecava. E buscava arrependimento. Por isso, nos momentos mais difíceis e mais aflitivos, ele sabia qual porta escolher. Essa é uma questão básica. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, nos momentos mais aflitivos, nos tempos de deserto, neste tempo de pandemia, qual porta nós escolheremos? Qual caminho seguiremos? Quando a vida nos apresenta alternativas, bifurcações, é norte ou é sul, é leste ou é oeste. Davi sabia escolher a porta pela qual adentrar. E há uma particularidade na vida de Davi que também permeou a vida dos grandes servos de Deus. A diferença, amado, no nosso relacionamento com Deus, na nossa comunhão com Deus, é saber qual porta escolher. E a palavra de Deus nos aconselha, nos ensina, para que jamais escolhamos a porta mais larga, o caminho mais largo. Porque a porta larga e o caminho largo nos levam à perdição. A porta estreita, o caminho estreito, nos levam à salvação. Havia essa diferença na vida de Davi. Eu queria que você pudesse hoje marcar isso na sua vida. Que essa palavra, ela fosse escrita com penas de ferro no seu coração, no meu coração. Nos momentos mais difíceis, nos tempos de deserto, nos tempos aflitivos, tempos angustiantes, tempos de enfermidade, tempos de insegurança, tempos de escassez, tempos de aridez. Que nós saibamos escolher a porta e jamais escolhemos a porta mais larga. Davi sabia a importância da igreja. Ele conhecia a fonte de graça e de misericórdia. Ele conhecia a fonte da vida, a fonte de águas vivas. Por isso, nós sabemos, amados, pela palavra, que existe um rio que flui do trono de Deus, que sacia a sede da nossa alma. É o rio que flui do altar, que ao banhar as vidas as transforma. É o rio que flui do nosso interior quando nós somos possuídos pelo Espírito Santo de Deus. Nós precisamos buscar essa fonte diante do altar do Senhor, porque essa fonte está disponível para mim e para você, para saciar a nossa alma. Não importam os tempos de deserto, essa fonte jorra do altar. Coloque-se em pé na presença do Senhor. Levitas, eu quero orar pela tua vida, meu amado e minha amada, para que esse tempo de sequidão cesse, para que a tua alma seja saciada por esse rio de águas vivas, para que essa experiência te conduza a um patamar que talvez você nunca tenha alcançado. Que esse rio de águas vivas possa estar inundando a sua alma nesse momento. Seu coração seja quebrantado. E você possa dizer: Senhor, eu sei que as circunstâncias são difíceis, os tempos são aflitivos, o deserto da enfermidade, o deserto da insegurança,
o deserto da preocupação com a pandemia, o deserto da escassez, do emprego que foi perdido, dos negócios que se frustraram. Não importam quais sejam as circunstâncias, as situações, as circunstâncias não determinarão o que vai brotar dos meus lábios. Dos meus lábios brotará o louvor. Eu te adorarei, Senhor, na beleza da tua santidade. Pai celestial, Senhor dos céus e da terra, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te louvamos e bendizemos. Te damos graças, Senhor, pelo teu operar. Tu és o Deus Todo-Poderoso e quando tu operas ninguém pode impedir. Clamamos a ti, Senhor, que esse rio de águas vivas que flui do teu altar, Senhor, essa fonte que jorra para a vida eterna, Senhor, possa saciar a nossa sede espiritual, possa aquietar nossos corações e mentes. Nós sejamos agora sustentados pela tua destra, Senhor. Senhor, que esse rio de águas vivas leve cura aos que estão enfermos, libertação aos que estão aprisionados em prisões invisíveis, prisões de vícios. Que esse rio leve ao reavivamento da fé. Esse rio nos transporte, Senhor, de volta ao primeiro amor. Que o rio da tua palavra, esse rio de águas vivas, a tua santa e poderosa presença jamais nos deixe em dúvidas, Senhor, sobre qual porta escolher. Quando duas portas se apresentarem diante de nós, quando dois caminhos surgirem à nossa frente, dá-nos graça e sabedoria, para que, como Davi, o homem segundo o teu coração, nós venhamos a escolher a porta estreita, o caminho estreito, porque são a porta e o caminho que nos conduzem à salvação. Livra-nos da tentação de escolher a porta mais larga, o caminho mais espaçoso, as facilidades do mundo. Livra-nos das seduções do pecado. Toma, Senhor, a nossa vida em tuas mãos de poder e faz-nos triunfar no deserto. Marca as nossas vidas com essas experiências tremendas, Senhor, porque o deserto, Senhor, ele pode nos aproximar de ti, e isso é o que desejamos. Nós não sejamos como os murmuradores, como aqueles que contendem contigo, Senhor. Nós não sejamos daqueles, Senhor, que perecem no deserto, mas sejamos daqueles que atravessam o Jordão para tomar posse das promessas. Se conosco, Senhor, nos tempos de deserto, como nos tempos de bonança, como nos tempos de tempestade, como nos tempos, Senhor, sejam eles quais forem, em que os nossos corações e mentes podem se enfraquecer pelo distanciamento, pelo isolamento. Ainda que sejamos levados ao deserto, sabemos que o Senhor estará conosco, que assim o Senhor prometeu. Te louvamos, te bendizemos, te damos graças pelo teu operar. Em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai, pelo poder do Espírito Santo. Amém. Amém, amados. Ao nome do Senhor, glórias. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Mesmo em meio ao deserto, esse rio de águas vivas, essa fonte que jorra do altar, venha saciar a sua alma, inundar o seu coração, fortalecer o seu corpo, renovar a sua alegria, a sua fé e a sua esperança. Em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém. Deus abençoe a todos. Os irmãos se cumprimentem na paz do Senhor. Sejamos sustentados pelo poder dessa palavra viva e poderosa no transcorrer dessa semana.